Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e de novo mais uma vez com mais um capítulo da saga romana. E hoje eu finalizarei finalmente a história de Constantino. É muita coisa, hein? Foram 31 anos de império. Então, vocês sabem aí, estou tendo esse trabalho aqui de organizar tudo, de juntar as histórias todas e utilizando a história do Constantino como pilar principal e agregando a história de todos os outros personagens que fizeram parte aí da sua jornada como imperador. Então são muitas pessoas, muitas histórias, ainda tem mais personagens que vai entrar hoje aqui. Inclusive acabei deixando de fora alguém, então vou fazer essa correção aqui, falando também um pouco do Marciano. Vocês não recordam num dos vídeos atrás, acho que foi no vídeo que eu fiz com o título de Constantino e o Cunhado Maldito, eu disse que foram dois Césares, né, que o Licínio havia titulado, né, escolhido, né. Um deles foi o Valério Valente e ficou faltando outro, né. Teve o filho dele, né, o Licínio II, mas também teve um outro que eu esqueci de falar no vídeo passado. Depois que eu editei, fiz tudo aí, esqueci do cara, mas hoje eu vou falar sobre ele também. Então, antes de começar, como sempre, eu peço que você dê um tapote nesse like e compartilhe com a galera, que isso ajuda demais aqui, me incentiva muito a estar trazendo vídeos para vocês. Não custa nada, nenhum denário furado ou um denário com a imagem de Domiciano apagada. E também me sigam lá no Instagram, hein? @ozelota, para vocês ficarem sabendo aí das novidades do canal. Quando sair vídeo, vocês vão ver as capas dos vídeos com antecedência. E também eu aviso a vocês quando sai vídeo, ou se não sair, se der algum problema, acabar não podendo postar vídeo, enfim, dá uma olhada lá. Além das enquetes que vocês podem participar aqui para escolher os vídeos especiais das metas de inscritos. E para vocês que chegaram agora aqui, sejam todos muito bem-vindos aqui à História com Zelota, que eu falo sobre história antiga, falo sobre várias civilizações do mundo antigo e, claro, tem aqui como principal pilar a história daqui da saga romana, onde eu estou falando sobre a Roma Antiga, desde a sua fundação, passando aí por todos os imperadores, sem esquecer ninguém, sem pular ninguém, sem deixar nenhum detalhe passar. Deixei um só, mas vou hoje retomá-lo aqui. Então, como eu já disse, me siga aí, se inscreve aí e dá um tapote aí nessa sineta para receber as notificações. Aliás, fiquem de olho aí, né? Teve esse feriado, pouca gente acabou assistindo alguns vídeos, aí o pessoal viajou também. Mas pode ser que também vocês não tenham recebido as notificações, então dá uma olhada aí nos vídeos anteriores. Eu postei 2 vídeos aí nessa última semana, então hoje estou iniciando. E antes de começar, agora eu tenho que dar um recado a respeito da nossa enquete que ainda está valendo. Vocês escolherem qual civilização vocês querem ver aqui no canal, se vocês querem os gauleses ou se vocês preferem aí os sármatas. Então ainda está valendo até hoje, ainda está valendo, não, até amanhã. E aí eu já vou estar trazendo esse vídeo no sábado, né? Porque sábado agora, fim de semana, teve feriado aqui, né? Como eu estou no Nordeste, então tem São João aqui. O pessoal que é de outras regiões do país teve o Corpus Christi. Enfim, não sei nem quando é, porque é que a gente não comemora essa data. Mas enfim, vamos lá, sem mais delongas, já falei demais. Vou começar falando sobre Marciano, que foi o vice-imperador, né, de Licínio, e foi escolhido em 324 às pressas. Vocês recordam no vídeo passado, né, como eu falei, dessa batalha final, a batalha decisiva entre Constantino e Licínio. Ele havia escolhido primeiramente um César, né, que foi o Valério Valente, que acabou morrendo naquela primeira batalha, naquela primeira guerra, e na segunda guerra ele precisava às pressas de alguém que fosse leal a ele. Então ele acabou escolhendo Marciano, que era um mestre dos ofícios, né? Seria equivalente a um cargo administrativo, um cargo muito importante, que dentro do seu império, né, já que ele era imperador do lado oriental, para ser o seu César. Então isso foi logo após a derrota de Adrianópolis. Então ele acabou chamando o Marciano, só que aí aconteceu o seguinte, teve aquela batalha dele no Espoto, né, que foi liderada pelo lado do Constantino, pelo filho dele, Crispo, e por um general ali do Maximiano não, do Licínio, né? Maximiano já foi embora, já foi para o mundo além vida. E aí ele acaba convocando aí o Marciano, mas acredita-se que ele não chegou a tempo
para a última batalha, né? Foi a batalha de Crisópolis. Mas aí quando ele chegou lá, tudo já estava resolvido e acabaram prendendo ele também. E ele acabou sendo preso e executado na Capadócia no ano de 325, junto com o Licínio, que a princípio não seria executado, seria apenas chicoteado, enfim, passaria por algum tipo de tortura e humilhação. Mas aí o Constantino mudou de ideia e resolveu matá-lo, assim como também o sobrinho dele, né, o filho do Licínio, o Licínio II, e foi junto no pacote aí o Marciano, né? Marciano. Esses nomes são meio parecidos, complicados, mas enfim, vamos lá. Voltando ao ponto onde eu parei, em 325, foi o Concílio de Nicéia. Esse foi um ponto muito importante para o cristianismo em Roma. Existia uma grande confusão de uma igreja que estava separada. Aquilo não era favorável para Constantino e para o seu império, já que ele estava baseando o seu império com o apoio dos cristãos. Então a ideia dele era fazer a unificação do cristianismo. Existiam essas divergências. E aí existiam duas vertentes aí dentro da igreja cristã. Que seria a dos arianos, que defendia que Jesus não era um ser divino, mas que seria o ser mais perfeito de todos. E a outra que era a de Alexandre de Alexandria, que era um bispo que defendia a trindade, né? A divindade de Jesus. E aí esses dois discordavam bastante e eles estavam lá no lado do Oriente. No caso, os arianos, né, vem do nome do bispo Ariano. E aí ele vai resolver fazer o quê? Juntar esse pessoal para poder definir essa questão das ideias que cada lado tinha, para unificar e seguir um único rumo para a igreja cristã. E aí houve essa reunião também para a definição do cálculo da data da Páscoa, em que dia seria comemorada a Páscoa. Existiam divergências porque a data da Páscoa estava sendo comemorada de acordo com o calendário judaico. E esse calendário judaico ele definia a Páscoa justamente por conta da sua Páscoa judaica, né, que era o Pesach, a comemoração da passagem, da libertação do povo hebreu que saiu do Egito, né, do cativeiro do Egito, libertado por Moisés, até chegar de volta ali à terra sagrada, à terra prometida. E nisso era a comemoração deles. Só que no caso Jesus foi executado aí às vésperas da Páscoa, na véspera da Páscoa, e nisso acabou juntando ali as datas, misturaram tudo e ficou definido aí uma nova data dentro desse concílio aí para a comemoração da Páscoa cristã, sendo separada da Páscoa judaica. Ou então o Constantino ele reuniu todos os bispos, então ele custeou a passagem, a hospedagem, tudo para trazer todo mundo para se reunir no mesmo canto, e foi na cidade de Nicéia, onde hoje é a cidade de Iznik, na Turquia, lá no seu palácio, para que houvesse essa decisão. Então ele meio que intermediou ali a reunião de todos esses bispos, e claro que ele opinou bastante, sendo o imperador, né? Então ele pelo menos conseguiu a curto prazo resolver esses problemas aí. E isso vai acabar acarretando mais um outro concílio aí de Nicéia, que vai acontecer por volta da década de 70, em 375, 380, se eu não me engano. Então vai ter segundo concílio. É uma história tão extensa, essa história desse concílio, que caberia até um vídeo só para isso. Então eu vou me limitar apenas a esses detalhes aí. Bom, então Constantino também ordenou a construção de diversas igrejas pelo Império. Só que a que mais vai se destacar vai ser, sem dúvidas, a Basílica de São Pedro. Mas não foi a primeira, essa segunda basílica, né? Foi a primeira que foi construída entre 326 e 333 depois de Cristo. Então ele fez essa construção dessa basílica em um local que era considerado como o túmulo de Pedro, né? Do apóstolo Pedro ou de São Pedro para os católicos. Então existe essa questão do local,
era um suposto local, já que Pedro havia sido executado no circo, né, época de Nero, e ele havia sido executado de cabeça para baixo, né. Tem a versão na bíblica, né, que diz, segundo a tradição cristã, que ele pediu para ser executado de cabeça para baixo porque ele não estava à altura de ser executado da mesma forma que o mestre dele, Jesus, havia sido executado. Já existem as versões não canônicas que dizem que foi mais uma das coisas sádicas que os romanos faziam, né? De crucificar um cara de cabeça para baixo. Fazia parte do sadismo romano. Então isso aí, cabe aí cada um decidir o que acha mais correto de acordo com as suas crenças. Então foi o seguinte: Pedro havia sido enterrado a assim 150 metros deste circo de Nero, e lá colocaram apenas uma pedra vermelha na sua sepultura, simbolizando o seu nome, né? Já que Pedro vem de pedra, né? Petra, né? Seria pedra em hebraico. E com isso o Constantino construiu a Basílica de São Pedro em cima do túmulo onde estava ali enterrado Pedro, onde estariam seus restos mortais. E ele levou a sério, né? Levou ao pé da letra as palavras de Jesus quando ele havia convocado Pedro, que se chamava Simão, né, que era um pescador, para se tornar um de seus discípulos, de seus seguidores, onde ele chama Simão de Pedro, né, que ele diz que você será a pedra, né, da minha igreja, né, da tua pedra edificarei a minha igreja. Então Constantino foi realmente ao pé da letra e, em cima do túmulo de Pedro, construiu aí a Basílica de Pedro. Agora, indo para as questões administrativas, que eu falei algumas coisas ali no vídeo anterior, como nós avançamos no tempo, então chegamos aqui após o ano de 313 e tal. Então vamos falar aqui sobre essa questão dessas mudanças que foram feitas. Bom, uma coisa que eu não comentei nos outros vídeos, que foi o seguinte: a sede do Império Romano sempre foi Roma, capital romana. Só que Constantino, ele nunca ficou em Roma, ele ficava em Augusta de Treveros, que é a cidade de Treveris na Alemanha, que eu já falei aqui em diversos vídeos de outros imperadores. Realmente era o interessante porque era o local onde Maximiano ficava, né? Era o quartel-general, era o palácio-quartel ao mesmo tempo. Então ele preferia ficar por lá, né? Então uma das grandes mudanças mais estrondosas que ele vai fazer nas estruturas administrativas de Roma vai ser a mudança com relação à hierarquia patrícia, né? Aquela velha aristocracia. Ele vai encerrar aquilo dos patrícios, né, no caso os ricos, terem os seus privilégios e terem os caminhos ali sendo facilitados para se tornarem senadores. Apenas patrícios se tornavam senadores. Então militares não se tornavam senadores. Poderiam se tornar, mas se fossem pretores. Então ele vai mudar isso, que era aquela escala hierárquica que vai ser montada por Tibério lá atrás, que Tibério foi o segundo imperador, né? Depois ele sucedeu o Otávio Augusto e havia construído essa escala hierárquica para que os cidadãos romanos se tornassem senadores. Então existiam os caminhos para aqueles que eram patrícios e os caminhos para aqueles que eram militares. Então cada um teria seus degraus ali para avançar. Então o que é que ele faz? Ele já pega aqueles altos funcionários públicos romanos e automaticamente já coloca eles na classe senatorial. Então isso vai fazer com que haja um aumento da quantidade de senadores, que passou de 600 senadores para 2.000 senadores. Então temos um aumento grande aí da quantidade de vagas, vou dizer nem de cadeiras, a cadeira seria nos dias de hoje, mas no local, naqueles bancos de cimento que ficavam lá no Senado. Então uma exigência que passa a ser feita para ser senador seria o seguinte: o cidadão que quisesse ser senador, ele primeiro teria que ter sido pretor, né? Ou seja, governador. Ele teria que ter governado alguma província romana anteriormente. E outra coisa que ele fez foi tirar os questores, né? Os ex-questores deixaram de ser senadores. E o questor era o primeiro degrau para
chegar nessa caminhada para se tornar um senador. Então, primeiro o questor, que era aquele elo de ligação entre o Senado e o Império. E na cidade de Bizâncio, já seria a segunda capital do Império, que ele havia definido após 324, ali depois da batalha contra o Licínio, ele vai definir que lá seria o caminho para os militares chegarem ao Senado. Então, para isso, eles teriam que ter ocupado o cargo de tribuno. Então, se eles chegassem ao cargo de tribuno, eles estariam qualificados para se tornar senadores. Então, ele lá vai montar toda uma estrutura exatamente igual a que tinha em Roma, em Bizâncio. Vou falar isso mais na frente, porque tem muita coisa para falar aqui antes. Bom, agora eu vou falar sobre a história do Crispo, filho amado, querido, o primeiro filho dele, com a sua primeira esposa, Minervina, a qual ele teve que se separar para casar com Fausta, por conta dos laços da tetrarquia. Existe uma versão que diz que ela já havia falecido, então ele era viúvo, então ele não tinha separado de ninguém. Mas no fim das contas ele se casou com ela, né? Enfim, e teve o filho dele, Crispo, com a sua primeira esposa. Então aconteceu o seguinte, houve uma festa dos 20 anos de Império de Constantino, né, do seu reinado. E nessa festa, Fausta, ela apronta uma e inventa uma história para Constantino, dizendo que Crispo tinha tentado seduzi-la e que ele estava preparando um golpe. Ele seria um usurpador, tomaria o cargo, o trono do seu pai, de Constantino, o que era uma grande mentira, já que Crispo sempre foi muito fiel a Constantino e sempre foi um amor muito mútuo entre os dois. E o Constantino ficou surpreso com aquilo, mas ficou com uma ponta de desconfiança, porque o exército adorava o Crispo. Por todas as campanhas que o Crispo liderou contra os povos bárbaros, que eu falei no vídeo passado, eles viam o Crispo como grande líder. Talvez o Constantino tenha se sentido um pouco enciumado, e isso acabou criando uma certa cisma na cabeça dele de que aquilo poderia ser verdade. Então ele acabou decidindo que deveria prender o seu filho Crispo. Agora, por que a Fausta teria armado essa situação? Porque mesmo Crispo não sendo filho do seu casamento, não sendo filho dela com Constantino, ele era o primeiro na linha sucessória para o Império. E o segundo seria o seu filho, seu primeiro filho, o filho dela mais velho, né, dela com Constantino, que era o Constantino II. Então o que ela queria fazer era se livrar do Crispo, tirar ele da linha sucessória e colocar o filho dela, o Constantino II, na vaga de próximo sucessor após ali a morte do Constantino. Só que essa farsa foi o seguinte, acabou custando a vida do Crispo, porque o Constantino mandou executar o filho, acreditando nas mentiras de Fausta. Só que aí, como dizem, que mentira tem perna curta. Então ele acabou descobrindo a verdade da farsa que a Fausta havia criado. E aquilo foi uma tremenda dor para o Constantino, de ter executado o seu amado filho, o qual jurou até os seus últimos minutos de vida que aquilo era uma mentira, que era uma farsa, que a Fausta havia armado tudo. E com isso ele acabou mandando executar a Fausta. Dizem que ele mandou colocá-la num banho superaquecido, porque ela havia morrido literalmente cozinhada viva. Existe uma outra versão também, que essa ordem de execução havia sido dada por Helena. Helena, que eu não mencionei mais nos vídeos, mas era a mãe de Constantino, e que estava no ostracismo durante todo o império do Constâncio Cloro, já que ela havia sido deixada para trás, o Constâncio Cloro se separou dela para casar-se com Fausta, a filha de Maximiano, mais uma vez para consolidar ali a tetrarquia, a união ali, as alianças. Mas após
o império de Constantino, a ascensão de Constantino ao trono no ano de 306, os holofotes voltam para ela. Então ela volta a fazer parte ali, ou vai finalmente fazer parte da corte imperial, já que ela não fez parte porque o Constâncio Clório não era imperador ainda, quando ela era casada com Constâncio. E aí ela havia ordenado a morte da Fausta, porque ela amava muito seu neto Crispo e também a sua ex-nora, a Minervina. Aí o que aconteceu foi que a Helena pode ter sido sim a mandante nessa execução da Fausta, ou o próprio Constantino, que havia, após descoberto, com a tremenda dor que ele sentiu de ter matado o próprio filho, ter feito essa ordem. Mas, contando um pouco aqui da história de Helena, que no fim das contas a Fausta de fato foi executada, a Helena ela era cristã, e ela, desde que ela já nasceu, foi criada dentro do cristianismo e tal, e que ela teria tido também uma influência na parte do Constantino a partir de 313, durante a primeira guerra contra o Licínio, na sua conversão ao cristianismo, que é uma coisa que eu vou discutir mais aqui no final do vídeo. Então ela fez uma peregrinação, uma viagem pela Palestina após a morte de Fausta, onde ela foi viajar por todos os locais em que estavam escritos onde Jesus esteve, onde aconteceram os fatos. Então ela queria estar lá pessoalmente, queria ver aqueles locais. E nessa peregrinação dela, ela encontrou a Vera Cruz, que seria a verdadeira cruz da crucificação de Jesus. Então ela guardou aquela cruz e levou até Constantinopla, ou no caso ainda se chamava Bizâncio. Ela ordenou lá em Jerusalém a construção de duas igrejas muito importantes que existem até os dias de hoje. A primeira, que é a Igreja da Natividade, e a segunda, a Igreja do Santo Sepulcro, né? Na verdade, a Igreja da Natividade fica em Belém, né? Então, me enganei aqui. E a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. E havia um templo, que era um templo que foi construído pelo imperador Adriano, aquele da muralha, que era um templo de homenagem a deusa Vênus. Então era um templo pagão. E Helena mandou destruir aquele templo e no local daquele templo construir o templo, a igreja do Santo Sepulcro, que seria o local onde Jesus havia sido crucificado em Gólgota. Então existe ainda até hoje, até os dias de hoje, essa polêmica se Gólgota era aquela Montanha da Caveira, aquele Monte da Caveira que fica fora de Jerusalém, ou se ficava dentro, né, onde tem a igreja, né, que a igreja é dentro de Jerusalém. Mas é claro que Jerusalém se expandiu muito desde aquela época ali do ano 33 ou um pouco mais do que isso, depois de Cristo, né? Senão seria a data, o ano da sua execução. Então ela mandou construir aí essa igreja. Depois de ter feito as igrejas e tal, ela voltou para a cidade de Constantinopla, onde lá ela veio a falecer, já com 80 anos de idade, e acabou sendo canonizada pela igreja, se tornando aí Santa Helena. Falando em Constantinopla, como eu já mencionei, era a cidade de Bizâncio, e era uma cidade que havia sido fundada pelos gregos. Então Constantino, ele que já havia decretado Bizâncio como a segunda capital do Império Romano, ele vai reconstruir a cidade. Então ele vai montar toda uma estrutura exatamente igual à estrutura que tinha em Roma, com o Senado, com os prédios públicos, com tudo aquilo que era necessário, tudo aquilo que seria para uma capital, uma nova capital do Império Romano. E aí ele vai construir a cidade e torná-la puramente cristã. Ele constrói uma igreja chamada Igreja dos Santos Apóstolos, onde lá seria sepultada a mãe dele, Helena, e onde o próprio Constantino já mandou construir o seu túmulo ao lado dessa igreja. Então, com relação aos antigos templos os pagãos que existiam lá, eles foram mantidos, né? Não mandou destruir os templos. Ele sempre quis manter uma harmonia entre o cristianismo
e o paganismo. Só que ele fez algumas restrições com relação aos templos pagãos, como não fazer sacrifícios dentro dos templos, já que aquilo era contra os preceitos do cristianismo, e também a adoração a imagens de deuses, que era muito comum nos templos, né? Cada templo era um templo de um deus, então tinha a imagem desse deus, e que era cultuada aí pelos pagãos, e eles colocavam suas ofertas e faziam seus sacrifícios para esses deuses. Então, com relação à conclusão de Constantinopla, que vai acontecer em 332, ele vai contar com a ajuda dos godos. Os godos que sempre foram inimigos dos romanos, mas aí ele fez um acordo de paz com os godos para que eles ajudassem na construção, na conclusão ali, a mão de obra com Roma, para concluir ali Constantinopla. Então ele fez um acordo com os godos também para que eles defendessem as fronteiras do Danúbio e cedessem homens também para o exército romano. E o que os godos ganhariam em troca? Abastecimento, suprimento, apenas isso. Mas isso para eles bastava para esse acordo ser feito. Isso vai ser também refeito, esse acordo vai ser mantido pelos sucessores de Constantino, no caso, seus outros 3 filhos, né? Ou então, com relação à morte de Constantino, ele vai morrer no ano de 337, né, durante a Páscoa. Ele começa a sentir que está próximo da morte, e aí ele manda chamar um bispo, que era o bispo Eusébio de Nicomédia, para ser batizado. Então ele vai ser batizado apenas próximo da morte. Por quê? Porque ele não queria entrar no paraíso carregando nenhum pecado. Ele cometeu muitos durante a vida dele, né? Somente esse que eu mencionei agora aqui, a morte do próprio filho, né? Executado o próprio filho. Então ele, sendo batizado, ele estaria se livrando de todos os pecados que ele teria. Isso era uma prática comum em alguns cristãos naquela época, que se batizavam perto da morte justamente por conta disso, né? Para ficar limpo de pecados antes de entrar ali no paraíso. E aí ele vai morrer na Nicomédia aos 65 anos. E como eu disse, o corpo dele acaba sendo sepultado na igreja dos Santos Apóstolos. Senão não existe mais. Tem uma história muito longa a respeito dessa igreja aí. E ele vai ser sucedido pelos filhos dele, né? O Constantino II, Constâncio II e Constante I. Só que aí os dois vão, no caso Constantino II vai ficar no ocidente, lado ocidental, Constâncio II no lado oriental, e o Constante I vai ficar como César. Aí chegamos num ponto polêmico, que é com relação a Constantino ser cristão ou não cristão. Então existem vários fatos em que eu vi nas minhas pesquisas aqui, que eu li a respeito dessas contradições a respeito de ter sido cristão ou não. Bom, alguns pontos que colocam que ele continuou pagão a vida toda, né? Foi o fato dele nunca ter largado o título de Pontífice Máximo de Roma. E o imperador romano, ele não era apenas um líder militar, administrativo, mas também religioso. Então ele nunca largou esse título. Como também ele nunca participou de uma missa ou de uma eucaristia. Mas, por outro lado, ele também teve outras coisas, que foi de educar os filhos dele no cristianismo, como o exemplo do Cristo que eu falei, que foi educado por um cristão. Tratou com igualdade o cristianismo e o paganismo, tentou manter a paz ali entre as crenças. E outro fator interessante é que ele se negou a subir no Capitólio, né, que era uma das 7 colinas de Roma, para fazer oferendas a Júpiter durante os seus jubileus, né, o jubileu de 315 e 326. Né. O imperador que conseguisse chegar a 10 anos de império tinha um jubileu, né, que era a comemoração de 10 anos de governo. No caso Constantino, aí, esses dois de 315 e 326, que foram uma das poucas visitas que ele fez a Roma, ele não quis subir, não fez oferenda a Júpiter. Aqui tem gente que diz aí, umas vertentes históricas que dizem que ele havia feito até um sacrifício para Zeus, ou no caso para Júpiter, um dia antes da morte dele. Mas enfim, são várias
teorias, várias informações, e fica aí para a gente escolher qual que acha que seja mais interessante, qual seja mais verdadeira. Mas verdadeira mesmo, de fato, a gente nunca vai saber. Apenas coloco aqui os dois lados, as duas visões a respeito de Constantino, sem ter a intenção de estar desconstruindo o mito, mas apenas trazendo aqui os seus fatos da sua vida. Bom, então hoje eu finalmente encerro aqui a história de Constantino. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena minissérie dentro da saga romana de Constantino, que vocês tenham entendido a história. E não deixem aí de me acompanhar lá no meu Instagram, Zelota, onde eu estarei trazendo aqui as novidades do canal. E no próximo sábado às 13 horas, estarei trazendo aí o vídeo especial de 325 inscritos, né, que atingimos a meta agora, recentemente. Agradeço a todos que se inscreveram, a vocês que têm acompanhado o canal desde o começo, o pessoal que está mandando aí sugestões de vídeos nos comentários. Muito obrigado, isso é muito importante para mim, tá sempre trazendo aí essas sugestões para estar trazendo mais vídeos para vocês aqui na sequência aí dos vídeos especiais. Então, nova meta, como eu já disse, 350 inscritos, e no sábado trago aí o vencedor, anunciarei lá no Instagram, beleza? Um abraço do Zelota, até sábado, falou pessoal.